Então eu vou começar por onde eu entendo que seja o caminho mais rápido, que é pegando um fermento doado de alguém e eu só preciso entender e ensinar para vocês como fazer a manutenção do meu fermento para manter esse fermento forte, ativo e gerando bons resultados no pão de vocês. O nosso fermento, ele mora na geladeira. Essa é a casinha dele. É ali que ele vai ficar sempre que ele precisar descansar e ele só vai sair da geladeira no momento em que ele precisa ser alimentado ou no momento em que eu vou fazer o pão, o que acontecer antes. Até quanto tempo eu posso deixar o meu fermento na geladeira sem ser alimentado? Com segurança, uns 15 dias. Mais do que 15 dias, esse fermento ele já vai precisar de um choque de realidade ali muito grande para que a gente consiga resgatar ele para a vida. Do que o fermento se alimenta? De água e farinha. Muito simples. A água e a farinha vão dar a energia que o fermento precisa para ganhar força e ficar pronto para a gente fazer o pão. O fermento que já está ali no potinho, ele acaba se alimentando das proteínas da farinha, transforma em açúcar e é isso que dá o resultado e deixa o fermento no ponto certo para a gente fazer os nossos pães. Então aqui eu já tenho o meu fermento que fica na geladeira e eu recomendo que você guarde, se você for um padeiro recreativo que esteja fazendo por hobby, pelo menos 100 gramas do fermento na geladeira. Então ele saiu aqui gelado, ele tem algumas evidências de bolha aqui no potinho, mas ele precisa ser alimentado para ganhar força. Eu posso alimentar o meu fermento utilizando o método 1, 2, 2, em que a primeira parte, o 1, é o fermento, 100 gramas de fermento. A segunda parte, 2, é a água, é a quantidade de água. E a terceira parte é a quantidade de farinha. É 100 gramas de fermento para 200 gramas de água para 200 gramas de farinha. E a segunda metodologia é a metodologia 1, 2, 3, em que eu continuo tendo uma parte de fermento, continuo tendo 2 partes de água, mas o que muda é a proporção da farinha, que na proporção 1, 2, 3, essa terceira parte eu vou colocar 3 vezes de farinha. Beleza? Então, 1, 2, 2 ou 1, 2, 3. O que varia é justamente a última proporção, que é a da farinha. E aqui eu já consigo ilustrar a diferença de um fermento alimentado na proporção 1, 2, 2, que é um fermento claramente mais líquido, para um fermento alimentado na proporção 1, 2, 3, que é um fermento que a gente tem uma consistência um pouco maior. Aqui a gente consegue ver a diferença balançando um pouco mais mole e o outro mais rígido. Mas em que momento eu vou utilizar um método de alimentação ou outro? O fermento que eu alimento na proporção 1, 2, 2, como ele foi alimentado com menos farinha, ele vai crescer de volume e ganhar tamanho numa velocidade mais rápida. Então, pensando numa temperatura média de 20, 22 graus, esse fermento ele vai levar aproximadamente umas 4 horas para dobrar de tamanho e depois eu vou ter uma janela de utilização desse fermento de aproximadamente 2 horas até que ele comece a perder força novamente. Então, qual que é o momento ideal para a utilização do meu fermento? Nesse pico em que ele dobrou de tamanho. A partir do momento que ele começa a perder força, que ele já começa a diminuir aqui o volume do pote, ele já não está mais no momento ideal para a gente fazer o pão. Então essa é uma característica dos 2 fermentos. A diferença é que, a partir do momento que eu alimento o meu fermento com um pouco mais de farinha, na proporção 1, 2, 3, esse fermento ele vai demorar um pouco mais de tempo para dobrar de tamanho. Se nesse eram 4 horas, nesse aqui aproximadamente 6 horas, mas ele vai me permitir uma janela de utilização um pouco maior, até que ele comece a perder força. E o que isso influencia na nossa rotina? Como eu imagino que a maioria de vocês esteja ingressando na fermentação natural recreativamente, o pão ele precisa ser encaixado na rotina de vocês, que é cheia de atividades e cheia de atribuições. Então aqui vai definir um pouco o horário que eu vou fazer o pão para a metodologia que eu vou utilizar de alimentação. Um exemplo claro, se eu tenho uma brecha meio-dia para fazer o meu pão,
e eu não alimentei o meu fermento ainda, eu vou alimentar o meu fermento ali por volta das 8 horas da manhã, que eu sei que em 4 horas até meio-dia o meu fermento vai ter dobrado de tamanho e vai me permitir uma janela entre meio-dia e 2 horas da tarde para eu utilizar para fazer o meu pão. Se eu quero fazer o meu pão logo cedinho, assim que eu acordo, eu preciso alimentar o meu fermento na última hora da noite, ali próximo de 11 horas ou meia-noite, para que esse fermento, logo no dia seguinte cedinho, ele esteja pronto. E aí, nesse caso, a proporção 1:2:2 talvez não seja a mais recomendada. Por quê? Eu vou alimentar o meu fermento meia-noite, esse fermento vai ter dobrado de tamanho às 4 horas da manhã, ele vai ter 2 horas de janela de utilização até às 6 horas da manhã, eu acordei às 7, o meu fermento ele já passou do ponto, eu não consigo mais utilizar ele. Na proporção 1:2:3, alimentei meia-noite. 6 horas da manhã, o meu fermento ele vai estar no estágio ideal para utilização, eu vou ter uma janela de 3 horas para utilizar ele, então eu tenho uma margem de até as 9 horas da manhã para utilizar o meu fermento sem que ele tenha perdido força. Existe diferença de características que influenciam no resultado do pão? Até existem, mas nesse primeiro momento acho que elas são irrelevantes. Isso vocês vão prestar mais atenção quando vocês já estiverem tendo resultados legais e que vão precisar começar a prestar atenção nos detalhes, dando a característica e a identidade para o pão de vocês. Nesse primeiro momento, o que eu quero deixar claro é que vocês conseguem utilizar um método ou outro para que vocês consigam encaixar isso dentro da rotina de vocês.